Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Kildiri e hoje a nossa aula é sobre termologia. Termologia é uma área da física que estuda o calor e os fenômenos térmicos. A termometria é uma área da termologia que estuda a temperatura e sua medida. O que é energia térmica? Então a gente estudou lá no primeiro ano de Química que a matéria é composta de pequenas partículas que possuem movimento de vibração. Esse movimento de vibração é a energia cinética dessas partículas. E o que é a energia térmica de um corpo? É a soma das energias cinéticas daquele corpo, ou daquelas partículas que formam aquele corpo. Ok? Então, a energia térmica de um corpo é a soma das energias cinéticas das partículas que formam um corpo. O que é a temperatura de um corpo? É justamente a medida ou o grau de vibração dessas moléculas que formam aquele corpo. Quando as moléculas que formam o corpo estão muito agitadas, a gente diz que o corpo está quente e a sua temperatura é alta. Quando as moléculas estão pouco agitadas, a gente diz que o corpo está frio e a sua temperatura é baixa. Por exemplo, quando a gente vai ferver a água, a pressão de 1 atm, a água ferve a 100 graus Celsius. Quer dizer o quê? Quando ela chega a 100 graus, a temperatura dela é alta e ela é um corpo quente. Quer dizer que as moléculas que formam a água estão muito agitadas. O gelo, ele começa a virar líquido a temperatura de 0 graus Celsius, a 1 atm. Quer dizer o quê? Que nessa temperatura, as moléculas que formam o gelo estão pouco agitadas, aí a sua temperatura é baixa e ele é um corpo frio ou gelado. Ok? Então a temperatura é a medida da vibração das moléculas que formam o corpo. Muito agitadas, temperatura alta, corpo quente. Pouco agitadas, temperatura baixa, corpo frio. O equilíbrio térmico ocorre quando dois ou mais corpos possuem a mesma temperatura. Então, se eu tenho num sistema isolado dois corpos com temperaturas iguais, eles estão em equilíbrio térmico. Veremos agora o que é calor. Calor é uma energia. É a energia em trânsito que vai de um corpo para outro com temperaturas diferentes. De forma natural, sempre o calor flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, ou do mais quente para o mais frio. Por exemplo, o calor que vem do Sol para a Terra. Então o Sol está emitindo calor e está chegando até nós aqui na Terra. Então o calor vem, a energia vem do corpo de maior temperatura, que é o Sol, para a gente aqui na Terra, que é corpo de menor temperatura. Outro exemplo. Acabei de ferver a água a 100 graus Celsius e coloquei sobre a mesa. É a temperatura da água quando ela está fervendo. Suponha que o ambiente esteja a 30 graus. Então, a água está a 100, o ambiente está a 30. O que vai ocorrer? A água vai perder energia para o ambiente. Quando a água perde calor para o ambiente, a sua temperatura diminui. A água fica fria até atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. No caso do gelo, coloquei o gelo sobre a mesa, ele está a 0 graus e o ambiente está a 30 graus. Então o ambiente vai perder calor para o gelo. Quando o gelo recebe essa energia, sua temperatura aumenta e ele começa a derreter. Ok? Então o calor é uma troca, é a energia em trânsito que vai de um corpo para outro, de temperatura maior para outro de temperatura menor. Beleza? Toda grandeza física tem a sua unidade de medida. Temperatura não é diferente. A gente mede temperatura através de um aparelho chamado termômetro. Não é isso? A gente tem vários tipos de termômetro no mercado aí. A unidade de medida de temperatura tem várias, ou unidades ou escalas termométricas. Certo? A gente vai ver as três principais unidades ou escalas termométricas de temperatura. A escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. São as três escalas principais.
A escala Celsius é utilizada no Brasil e na maioria dos países do mundo. Quando a gente ouve no jornal a temperatura da nossa cidade, ali a temperatura está na escala Celsius. A Fahrenheit é utilizada nos Estados Unidos e em países de colonização inglesa. A escala Kelvin, ela é a escala de temperatura adotada no SI, Sistema Internacional de Unidades. A escala Celsius e Fahrenheit pode ter valor negativo. A escala Kelvin, não. O menor valor que a gente pode ter no universo é 0 Kelvin, que equivale a menos 273,15 graus Celsius. Então, como Kelvin não tem valor negativo, ela é chamada de escala absoluta de temperatura, ok? Foi criada uma relação matemática entre essas escalas, Fahrenheit, Celsius e Kelvin, que vale para outras escalas também, para qualquer escala. Essa relação matemática foi criada baseada nos dois pontos fixos da água, que é o ponto de ebulição, quando a água começa a ferver, e o ponto de fusão do gelo, quando começa a derreter, ok? Então, bora ver agora como foi criada essa relação. Então, aqui eu tenho as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. No meio eu tenho a letra de cada escala, C, F e K. Embaixo é o ponto de fusão do gelo. Em cima é o ponto de ebulição. Então, ó, no meio é a letra da escala, ponto de ebulição e ponto de fusão. Foi criado da seguinte maneira, ó. É a letra menos o valor de baixo, que é o ponto de fusão, 100 menos 0, ó, dividido por o ponto de ebulição menos o ponto de fusão, o de cima menos o de baixo, que vai dar 100 menos 0. Ok? Na escala Fahrenheit agora, F menos 32 dividido por 212 menos 32. Na escala Kelvin agora, K menos 273 dividido por 373 menos 273. Ok? 100 menos 0 é C, 100 menos 0 é 100. F menos 32, repete. 212 menos 32 dá 180. K menos 273, repete. 373 menos 273 dá 100. Eu vou simplificar aqui, ó, para ficar valores menores. Melhor de trabalhar, melhor de fazer o cálculo. Eu vou dividir todo mundo por 20. Repete quem está em cima. Embaixo, ó, 100 dividido por 20 é 5. 180 dividido por 20 é 9. 100 dividido por 20 é 5. Ok? Aqui eu tenho uma relação genérica entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Quando eu deixo duas variáveis, eu vou montar equações de conversão de uma escala para outra. A gente pode formar 6 escalas termométricas aí de conversão entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Para passar a temperatura de Kelvin para Celsius, a equação é essa. C igual a K menos 273. De Fahrenheit para Celsius, C é igual a 5, que multiplica, no parênteses, F menos 32 sobre 9. De Celsius para Kelvin, K é igual a C mais 273. De Kelvin para Fahrenheit, F é igual a 9, que multiplica, no parênteses, K menos 273 dividido por 5 mais 32. De Fahrenheit para Kelvin, K é igual a 5, que multiplica, no parênteses, F menos 32 sobre 9 mais 273. De Celsius para Fahrenheit, F é igual a 9, que multiplica C dividido por 5 mais 32. Então essas equações aí são as equações de conversão de uma escala para outra, de Celsius para Kelvin, Kelvin para Fahrenheit, ok? Agora veremos alguns exemplos para fixar o conteúdo da nossa aula de hoje. Exemplo número 1. O verão de 94 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão
e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit? Então você vai converter a temperatura de Celsius para Fahrenheit. A equação é essa. T6 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. No lugar de T6, coloco o valor que ele deu, que é 60. 60 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Vou dividir 60 por 5, dá 12. O 9 está no lado de cá, dividindo, passa para lá, multiplicando. O menos 32, vou levar para lá também, vai mais 32. Então, TF vai ser igual a 9 vezes 12 mais 32. 9 vezes 12 é 108, mais 32 vai dar 140 graus Fahrenheit. Então, 60 graus Celsius equivale a 140 graus Fahrenheit. A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a 34 graus Celsius. O valor dessa temperatura na escala Kelvin é... Agora eu vou converter de Celsius para Kelvin. A equação é essa, ó. TK mais TC, TK igual a TC mais 273. No lugar de TC, coloco o valor que deu, que é 34. 34 mais 273 é igual a 307 Kelvin. Então, 307 Kelvin equivale a 34 graus Celsius. Próximo. Quando Fahrenheit definiu a escala termométrica que hoje leva o seu nome, o primeiro ponto fixo definido por ele foi 0 graus Fahrenheit, correspondente à temperatura obtida ao se misturar uma porção de cloreto de amônia com 3 porções de neve, a pressão de 1 atm. Qual o valor na escala Celsius? Então agora vai converter 0 graus Fahrenheit para a escala Celsius. A equação é essa. T6 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. No lugar de TF, coloco o valor que ele deu, que é 0. T6 sobre 5 é igual a 0 menos 32 sobre 9. 0 menos 32 é igual a 32. Ou melhor, menos 32. O 0 vai embora. O 5, que está no lado de cá, dividindo, passa multiplicando. Então, ó, TC é igual a 5 vezes menos 32 dividido por 9. O mais aqui do 5 com menos aqui do 32, mais com menos é menos. 32 vezes 5 dá 160. Menos 160 dividido por 9 vai dar menos 17,7 graus Celsius. Então, 0 graus Fahrenheit equivale a menos 17,7 graus Celsius. Questão aí que caiu no Enem. A sensação de frio que nós sentimos resulta de quê? Letra A. Do fato de nosso corpo precisar receber calor do meio exterior para não sentirmos frio. B. Da perda de calor do nosso corpo para a atmosfera, que está a uma temperatura maior. C. Da perda de calor do nosso corpo para a atmosfera, que está a uma temperatura menor. D. Do fato de a friagem que vem da atmosfera afetar o nosso corpo. E. Da transferência de calor da atmosfera para o nosso corpo. Então, a questão do Enem, geralmente, tem 2 alternativas parecidas e 3 não tem nada a ver. É o que ocorre na letra B e C. São bem parecidas, porém uma está correta e a outra está errada. Por que a gente sente frio? Porque a gente perde energia, perde calor para o ambiente quando ele está com a temperatura menor. O calor vai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, quando a gente perde essa energia, esse calor, ele faz falta e a gente fica com frio. Letra C. Última, para encerrar a aula, também caiu no Enem. Nos dias frios, é comum ouvir expressões como esta roupa é quentinha, ou então fecha a janela para o frio não entrar. As expressões do senso comum estão em desacordo com o conceito de calor. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. A utilização dessas expressões é inadequada, pois, letra A roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa e o frio não entra pela janela, o calor é que sai por ela. B. A roupa não fornece calor por ser um isolante térmico
E o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela. Letra C. A roupa não é uma fonte de temperatura. E o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala, logo o calor é que sai por ela. D. O calor não está contido no corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. E. O calor está contido no corpo da pessoa e não na roupa, sendo uma forma de temperatura em trânsito de um corpo mais quente para o mais frio. Então vejam que a letra D e E estão bem parecidas, porém uma está errada e a outra está correta. Essas expressões estão inadequadas porque o calor é uma energia em trânsito do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, ou do mais quente para o mais frio. Então a correta é a letra D. Beleza? Encerramos aí mais uma aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!